a palavra do Senhor no capítulo 1, Hebreus 1. Hebreus capítulo 1. Diz assim a palavra do Senhor. Os irmãos encontraram? Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão, o quê? Exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles. Amém. Um outro texto, se você quiser deixar marcado aí, eu prometo uma hora voltar nesse texto. Outro texto está em Gênesis. Gênesis capítulo 1. Você está assistindo a novela aí de Gênesis? Confira com a Bíblia. Uma sociedade em que o culto ao corpo é tão forte, tão presente, as apelações, é muito perigoso. Um desafio enorme alguém fazer um teatro bíblico para o mundo de hoje sem envolver a questão da sensualidade. Porque se a gente for pensar na época do Gênesis, de Adão, na época de Abraão, na época de Moisés, os usos, os costumes, a postura, o linguajar, era muito diferente. Mas eu entendo que é uma proposta de ser contemporâneo, de trazer uma linguagem onde as pessoas possam entender. Não assisti nenhum capítulo, eu tenho resistido muito quando o tema novela me incomoda muito. Contudo, se você tem assistido, a Bíblia diz assim: ouvir de tudo, retém o que é bom, ok? Ouvir de tudo. Nós temos a palavra de Deus como a maior revelação para a nossa vida. O momento é oportuno falar sobre Gênesis também. Por isso, nós vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Apenas 2 versículos aí, nós vamos ler o versículo 26 e o versículo 27. Convido os irmãos a abrirem aí, Gênesis 1, versículo 26 e versículo 27. Diz assim a palavra do Senhor: também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Eu queria convidar você a orar. Diante desse tempo que temos agora de meditação da palavra, eu queria convidar você a pedir ao Senhor que pudesse falar com você, ao seu coração, que Deus te desse, de fato, a palavra que pudesse contribuir no seu caminhar, na sua vida, nas suas decisões, nas suas escolhas. Você pode fazer uma oração? Deus, fala comigo nessa noite, em nome de Jesus. Fala com o Senhor. Querido Deus, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque nós temos a tua palavra como uma grande revelação, mas também como direção para a nossa vida. Obrigado, Senhor, por esse tempo tão precioso. Obrigado pela vida dos meus irmãos aqui. Tu conheces a nossa história, tu sabes o que cada um necessita, os dilemas da vida, as angústias, os medos que circulam o coração. Muitas vezes, Senhor, enfrentamos muitos dedos apontando a nós. Ajuda-nos, ó Deus, a viver uma vida que vale a pena. Ajuda-nos a viver uma vida
a qual não tenhamos nenhum tipo de vergonha e arrependimento de ter feito as escolhas que fizemos. Ajuda-nos. Nós precisamos do Senhor. Precisamos do Senhor como pais. Precisamos do Senhor para expressar amor ao outro. Precisamos do Senhor para tomar as decisões certas. Precisamos do Senhor para corrigir as falhas cometidas. Precisamos do Senhor para ter fé, olhar para frente com coragem, com otimismo. Precisamos do Senhor para vencermos, ó Deus, aquilo que se agiganta diante de nós. Precisamos do Senhor para sermos mais humanos, mais gentis, mais solidários, mais atenciosos. Nos ajude, Senhor. Nos ajude a não jogar vida no lixo. Nos ajude a não sermos escravos de vícios e pecados, de compulsões. Ajuda-nos a viver uma vida bonita, que traga louvores ao teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Eu vi uma parábola, eu queria trazer algumas informações aqui, não trouxe, mas eu trouxe aqui, e uma parábola, você já viu aquela parábola do lápis? A parábola do lápis é assim, um fabricante de lápis, ele falou com cada um dos seus lápis. Imagine se isso fosse possível. Então, uma fábula aqui, tá bom? Ele disse, o fabricante, ao criar os lápis, 5 lápis ali, ele disse assim, existem 5 coisas que você precisa, melhor, vocês precisam saber antes de eu enviar vocês ao mundo. 5 coisas importantes. Antes de vocês irem ao mundo, vocês lápis, 5 coisas importantes que vocês precisam saber. Sempre lembre-se delas. E vocês se tornarão os melhores lápis que vocês podem ser. Cá para nós. Porque existem pessoas que usam lápis para amarrar o cabelo, né? Segurar o cabelo, para pôr na orelha. Já viu alguém que anda com lápis aqui, ou caneta aqui? Tem pessoas que colecionam. Tem alguma pessoa que gosta de colecionar caneta ou lápis aqui? Assim, eu guardo os lápis, minhas canetas, eu gosto. Só para a gente saber. Ninguém quer falar. Mas vamos lá para as 5 questões da vida, antes deles irem. Que ele disse? 5 coisas que vocês precisam saber. Primeira, vocês, está aqui no singular, eu vou colocar no singular, tá bom? Você, imagine cada um entendendo. Você poderá fazer muitas grandes coisas, mas só se você permitir-se estar seguro na mão de alguém. Então você faz muitas coisas, mas você tem que se permitir estar seguro na mão de alguém. Segunda grande lição para vocês. Vou no plural, vai. Vocês precisarão um doloroso processo de serem afiados, de vez em quando. Mas isso é necessário. É exigido de vocês, se vocês quiserem se tornarem melhores e úteis. Não é verdade? Precisa ser afiado, amolado, apontado. Terceira lição. Vocês têm habilidades de corrigir qualquer mal entendido que pode ocasionar. Então, escreveu algo errado, vocês têm. Hoje, talvez não seria os lápis, mas seria o teclado. Né? O seu teclado, talvez do celular. 4. A parte mais importante de vocês sempre estarão do lado de dentro. A parte mais importante é a parte de dentro. E 5º, não importa a condição, vocês devem continuar a escreverem sempre. Vocês devem sempre deixar marca clara e legível, não importa o quão difícil a situação seja. Deixe a sua marca. Em outras palavras, não seja um lápis desapercebido. Seja útil. Não importa a condição. Todos os lápis entenderam, prometendo sempre, lembrar-se sempre daquelas lições e estarem onde eles estiverem, postos a viverem pelo propósito que foram criados. Eu pergunto a você,
Qual é o propósito do lápis? Qual é o sentido da vida do lápis? Ser pendurado, ser colecionado. Ou o sentido da vida do lápis é escrever. É escrever. Lápis foi criado para escrever, ok? Assim como a borracha para corrigir, apagar ali. O propósito. Qual o propósito? Sobre isso queremos falar um pouco hoje nessa série, o sentido da vida. Qual o sentido da sua vida? Por que Deus fez você assim? Por que Deus te trouxe ao mundo? Porque estamos ao sentido da vida. Eu gosto de repetir incansavelmente, é que para a grande maioria, a vida implica nascer, crescer, trabalhar, alguns casos casarem, outros não, reproduzir, envelhecer e morrer. O que é a vida? Trabalhar, comer, se vestir. E depois, trabalhar, comer, se vestir, um pouquinho de lazer. Qual é o propósito da vida? Trabalhar, comer, se vestir, um pouquinho de lazer e sofrimento na maior parte do tempo. Essa é a grande questão dos filósofos em todos os tempos. A pergunta mais intrigante, que trouxe mais questionamentos, que o mundo que parou para ouvir e sempre para. Qual o sentido da vida? Por que estamos aqui? O que vale a pena mesmo? E aí, se você for no campo da filosofia, você vai ver muitos, como um dos pais da filosofia, Aristóteles, Sócrates, ele dizia que o propósito da vida é conhecer, é a sabedoria. Nós temos que ter sabedoria. Os discípulos dele, como Platão, e o discípulo de Platão, Aristóteles, ele dizia que o propósito da vida não é apenas você conhecer, mas você ser feliz. Qual é o propósito da vida? Nós nascemos e a razão maior, você tem que descobrir o sentido da vida. E o sentido da vida é felicidade. Mas isso, nem todos concordam com isso. Epicuro, um outro filósofo, ele diz, não tem nada a ver com apenas saber, porque como que você pode apenas adquirir? Sempre tem alguém que aprende mais que você. Felicidade, o que é felicidade para um, pode ser infelicidade para outro. Como alguém pode ser feliz vendo o outro triste? Então não é felicidade, o propósito da vida não é ser felicidade. Ele diz, o propósito da vida é ter prazer. Você tem que ter prazer, a busca do prazer. E tudo que te dá prazer, então, você encontrou o propósito da vida. Imagine, a pessoa tem prazer em matar bicho, matar animal. Outros têm prazer em fazer maldade, mas ele tem prazer. Loucura. Dentro das religiões, nós encontramos várias argumentações a respeito disso. E o cristianismo também responde. Para nós, cristãos, Rick Warren, eu tenho um exemplar dele muito pequeno aqui de bolso, mas ele tem um livro muito conhecido, vendido, Uma Vida com Propósito, e ele traz algumas definições a respeito do propósito da vida. E é interessante o que ele fala, que a vida é dedicada a coisas, melhor, ele diz assim, a vida dedicada a coisas materiais é morta. Um tronco cortado, uma vida moldada por Deus é uma árvore florescente, como referência a Provérbios 11. Ele diz que o propósito da vida, só encontramos o sentido da vida no Criador. No Criador, aquele que nos formou. É em Deus que nós encontramos o sentido de tudo. Ele vai dizer, tudo começa com Deus. Pois tudo, usando Colossenses 1,16, pois tudo, absolutamente tudo, nos céus e na terra, visível e invisível, todas as coisas começam nele e nele encontram seu propósito. Qual é o propósito? Qual é o sentido da vida? Para entender o sentido da vida, o propósito da vida, nós precisamos olhar para Deus. O que a Bíblia diz a respeito de Deus? O perigo é que nós possamos olhar para a Bíblia como um livro apenas investigativo,
um livro apenas que traz informações a respeito de Deus. E é possível você ter muitas informações a respeito de Deus. É possível você falar assim, olha, pastor, eu já ouvi tantas mensagens, eu já ouvi muitas pregações, eu já ouvi muitas coisas, você está informado a respeito de Deus e a história de Deus do seu povo. Mas a Bíblia não é um livro que vem trazer a mim e a você informações ou querer dar a nós argumentos para provar a existência de Deus. A Bíblia não é um livro que quer provar a existência de Deus. A Bíblia é um livro que nos ensina a nos relacionarmos com Deus. Deus não precisa ser provado, Ele é Deus, Ele é. Deus é o autoexistente, Ele sempre existiu, Ele é. Deus não quer que a gente tente provar para alguém que Ele existe. Ele não precisa disso, nem de mim nem de você que Ele existe. Ele é Deus. Por isso a Bíblia nos ensina a nos relacionarmos com Deus, nos ensina a viver. Porque a Bíblia é um manual de vida. Você comprou a televisão, como é que usa? Olha o manual. O que é a Bíblia? É informações? É um livro de história para algumas pessoas, um livro tão difícil. A Bíblia é um livro que ensina a gente a ser gente, ser humano. Como é que o ser humano deve viver? Como que o ser humano deve viver? E para a gente entender isso, a gente precisa olhar para o Criador. Porque o texto que nós lemos em Gênesis capítulo 1, versículo 26, a informação é, 26, também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então a Bíblia diz que nós somos criados à imagem de Deus. Deus é a nossa matriz, se a gente pode usar o termo, fonte. Deus é a nossa fonte de existência. Então, é dele. E nós precisamos olhar, então, essa revelação de Deus. A Bíblia revela a Deus. Uma palavra para entender essa questão do propósito das coisas é uma palavra grega chamada de telos. Telos significa propósito, finalidade, sentido das coisas. Se a gente, como eu disse, qual é o sentido do lápis? Qual é o telos do lápis? Escrever. Telos, sentido, finalidade, propósito. Qual é o telos do balanço que a menina balança? Telos do balanço, o balanço foi feito para balançar. Qual é o telos da cadeira que você está sentado? Qual é a razão? Qual é o sentido, a finalidade da cadeira? É te acolher aí. Qual é o telos do fogo? Queimar. Qual é o telos do remédio? Fale, gente. Curar. E do veneno? Matar. Da arma? Ferir, matar. Alguns vão usar como defesa. O telos. Qual é o telos da vida? É disso que nós estamos falando. Então, nós, como seres humanos, muitas vezes a gente quer entender o sentido da vida, e a gente pensa assim, não, eu preciso ter alguma coisa, quando eu estiver assim, aí sim eu vou estar bem. Quando eu realizar esse sonho ou aquele sonho, aí sim eu vou estar bem. E a gente está entrando num caminho torto, porque as pessoas que alcançam aquilo, têm aquilo ou aquilo, ainda está com sede na alma, buscando sentido para a sua vida. Deus, a Bíblia diz que Deus nos criou. Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança. Você foi criado por Deus. Você foi criado à imagem de Deus. E compreender isso, irmãos, nós precisamos, de fato, mergulhar, compreender isso, para que o que nós vivemos, a maneira como nós estamos vivendo, tenha sentido e propósito. Então a Bíblia revela que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Deus criou. O que vem a ser então essa imagem de Deus? O que a imagem de Deus nos revela? O que é ser essa imagem de Deus? O ser humano é esse ser mais próximo. É aquele na criação que chegou mais próximo de quem é Deus. Ser humano. Aquele que mais se aproximou só ao ser humano que foi dito que foi criado à imagem e semelhança de Deus. A nenhuma outra criatura foi dito que foi criada à imagem e semelhança de Deus. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Isso é muito interessante. Somos a imagem e semelhança de Deus.
Então, o que é essa imagem? O que a gente pode conhecer a respeito de Deus? Bom, a Bíblia diz que Deus, quem é Deus? Deus é Espírito. Deus é Espírito. Deus não tem um corpo. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Vamos pensar então na fonte de onde nós somos criados. A Bíblia diz, acabamos de ler, que Deus criou o homem. Então quem é Deus? Deus é um ser espiritual. Deus é Espírito. Então, eu estava dizendo, Deus não tem um corpo como nós. Deus, ele é Espírito. Ele você não vai compreender através dos sentidos. Tato, olfato, paladar. Estou sentindo o cheiro de Deus. Vou tocar agora no meu Deus. Você não toca em Deus. Você não toca. Você toca nas pessoas. Aquele cântico, quero ser como criança, te amar. Aí no final ele diz, abraça-me. Como é que eu recebo um abraço de Deus? Ou isso é uma heresia? Como que alguém recebe um abraço de Deus? Sabe como? Através de um filho de Deus. Você não vai receber um abraço de Deus se não for através de um filho, porque Deus é Espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Nós não vamos conhecer Deus, então, através de algum componente, química, matéria. Vamos provar, vamos tentar. Deus é Espírito. A Bíblia revela que Deus é Espírito. Interessante, no início, a Bíblia diz que no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Vai lá nos primeiros versículos. Em forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Disse Deus, haja luz. Deus é Espírito. Segunda coisa que nós compreendemos a respeito de Deus, Deus é uma pessoa, Deus é um Deus pessoal. O que nós estamos afirmando? Que Deus, como pessoa, ele não é a natureza, a mãe natureza, o Deus natureza. Deus não é energia. Você está sentindo agora uma energia? Vamos torcer para que o fulano ele tenha boas energias, que ele vai fazer o teste lá de emprego, no novo emprego, e que haja boas energias para ele. Você está pensando que Deus é isso? Não, você pode estar invocando alguma outra coisa, um espírito, sei lá, algum guia, alguma coisa assim, mas Deus, o Deus que criou os céus e a terra, ele é espírito, mas ele é um Deus pessoal. Deus ama, Deus se entristece, Deus se ira. A Bíblia diz que Deus se ira, mas Deus também é um Deus de misericórdia, de compaixão. Deus é amor. Deus é um Deus que nos acolhe. É um Deus pessoal. Ele não é um Deus impessoal que não se relaciona. Por isso que a Bíblia diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então Deus, ele tem vontade. Pessoas, um ser, por exemplo, como eu estava dizendo, se você perguntar para o lápis e dizer, lápis, tudo bem, você ouviu tudo que o Criador lá seu fez. Então, lápis, você concorda? Não, eu não concordo. Imagina o lápis dizendo, não, eu não concordo. A ponta quebrou, e esse tamanho, eu estou contente com o tamanho que eu estou. Eu não vou querer ser afiado, não. Eu vou sair, não quero isso para minha vida, não, o lápis. Imagina o microfone dizer assim, pastor, eu não concordo com o que você está dizendo. Deus não é uma matéria. Deus é um ser pessoal. O microfone não pode dizer, concordo ou não concordo. Eu vou ficar mudo para que você pare de falar. O microfone não pode. Então Deus não é uma matéria, meus irmãos. Deus é um Deus pessoal. É uma pessoa. Ele tem vontades. Deus, ele tem anseios no seu coração, desejos no seu coração, vontades no seu coração. Deus é assim, é uma pessoa, um Deus pessoal. Por isso que a palavra lá, no hebraico, quando diz lá, no princípio criou Deus os céus e a terra. Essa palavra, ela traduzida no hebraico é Elohim, que ela é uma palavra de Deus, mas no plural, falando da própria Trindade. Por isso que lá nós vimos, façamos Pai, o Filho e o Espírito Santo. São três pessoas, um só Deus. Difícil de entender, mas é o que a Bíblia revela. E Deus, nós lemos em Hebreus, o que nós lemos? Nos últimos
tempos Deus tinha falado por meio dos profetas, mas nos últimos dias ele fala através de quem? De Jesus, o seu filho. Mas Jesus veio aqui, a Bíblia diz em João que ele criou, ele estava no princípio, João 1, falando, se referindo a Jesus, ele estava no princípio, todas as coisas foram feitas por ele, se referindo a Jesus. Por isso, plural, façamos o homem, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Deus, então, é o quê? Espírito. Deus é pessoal e Deus, ele é plural. Por isso, nós estamos falando dessa Trindade Santa. Quando você faz uma oração, você fala com quem? Porque existem orações assim, Deus querido, em nome, Deus querido, meu Jesus maravilhoso, e vira uma confusão. Quando você ora, você fala com quem? Jesus, meu paizinho amado. Peraí, como que é esse negócio? São 3 pessoas, um Deus. Se revela o Espírito Santo, o Pai e o Filho. Jesus é Deus que se encarnou e se revelou. É o Deus encarnado. Nós falamos com o Pai através de Cristo, no poder do Espírito Santo. Sua oração só chega a Deus por causa da ação do Espírito Santo, que diz que nós não sabemos nem orar como convém, que o Espírito Santo intercede, ora por mim, ora por você, com gemidos inexprimíveis. Porque tem muita gente falando assim, Jesus, meu paizinho, não está falando com Deus. Então, Deus é um Deus plural. Ok? Pai, Filho e Espírito Santo, façamos. Pensa num relacionamento pleno, perfeito, onde não há carências, onde há uma completude, onde um amor verdadeiro, relacionamento, onde há algo pleno, completo, onde não há falta. É esse relacionamento de Deus. Por isso, meus irmãos, precisamos corrigir a nossa concepção a respeito de Deus. Deus também, a Bíblia revela Deus como um Deus de amor e um Deus extremamente criativo. Deus criou o mundo. Deus criou... Vocês percebem a ordem no mundo, a organização no mundo? Eu estava assistindo uma aula do astrônomo e sobre essas dimensões da distância do Sol, da Terra. A gente sabe que não existiria vida por causa, um pouquinho a Terra, um pouquinho para lá, não existiria vida na Terra porque seríamos congelados. Se o Sol está um pouquinho para cá, não existiria vida na Terra porque seríamos queimados por causa do calor. E essa ideia hoje ainda continuam pesquisa a respeito de Marte, se é possível o ser humano sobreviver. E há alguns pesquisadores, cientistas, alguns malucos aí desse mundo, eles estão dizendo que até 2050, 100 mil pessoas, 100 milhões de pessoas vai poder viver em Marte. Meus irmãos, tem um mundo esquisito aí. Mas a Bíblia diz que Deus colocou tudo, fez tudo com uma ordem, com uma perfeição. Deus é um Deus criativo. Colocou cada coisa no seu devido lugar. E é interessante que, dando tudo, Deus não ficou como um ser insaciável, ativista, mais. Deus cria, e de repente Deus diz no mar, basta. Deus cria as plantas, os pássaros, mais um momento, Deus para de criar aquilo, como se dissesse basta. Deus cria o homem, Deus cria a natureza, Deus cria os astros e para, porque a Bíblia diz que Deus descansou. Não porque ele se afadiga, é porque Deus não é um ser insaciável. Deus criou o homem e diz que foi muito bom ao criar o homem e mulher. Percebe essa criatividade de Deus, a perfeição de Deus, como Deus nos criou. Interessante, essa questão do próprio corpo humano, as nossas habilidades, essa questão de você me entender, pessoas que entendem a língua um do outro, pessoas que se comunicam, pessoas que têm afinidade, sentimentos. Como que Deus quer nos tornar tão humanos e aí Deus permite que a gente sinta dor? Você já imaginou se a gente não sentisse dor? Inclusive é uma doença, né? De pessoas que não sentem dor. Eu não me lembro agora a história de uma criança que não sentia dor.
E era todo um desafio, porque ela se mutilava, se mordia, se rasgava. Imagina, uma pessoa, você não sente dor. Você quebra uma perna, mas você não sente nada. Você continua se arrastando e com a perna quebrada. Loucura. Deus permite a gente sentir dor, saudade, falta do outro. Essa questão da própria despedida de alguém que morreu, como isso é importante para nós nos tornarmos mais humanos, porque nós não somos bichos. Então, Deus é o quê? Ele é um ser espiritual, pessoal, plural e criativo, amoroso. Ok, quando a gente pensa no sentido da vida, a pergunta é, quem somos nós? Quando a gente pensa, então, olhando para Deus, compreendemos a respeito da nossa própria vida. Nós somos também seres pessoais. Quando Deus diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, é porque Deus, o Criador, quando nos criou, Ele nos criou para nos relacionarmos. Deus nos criou para o relacionamento. Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Deus nos criou com essa potencialidade de construir, de aprender. Essa ideia da criatividade de Deus. Deus é um Deus criativo. E Deus nos criou com essa capacidade da gente se reinventar, da gente mudar. Já imaginou que o ser humano ele pode fazer escolhas? Já imaginou que você pode dizer assim, olha, a minha vida não está lá assim como eu gostaria, mas eu posso tomar novas decisões na minha vida. Nós podemos aprender a amar, a odiar, parece que a gente não precisa aprender, né? Nós podemos aprender, podemos crescer. Imagine um pássaro, o passarinho está voando e o pássaro pega e diz assim, a partir de agora eu vou ficar um mês sem voar. O pássaro não pode fazer essa decisão. Imagine o leão dizendo assim, olha, eu vou ficar um mês fazendo dieta, vou comer só salada, nada de carne. Ou o boi dizendo assim, olha, eu vou fazer um churrasco. Eles não podem. O pássaro, ele não pode escolher não voar. Mas nós, seres humanos, Deus nos fez a sua imagem e semelhança. E nós temos esse potencial de nos reinventar, meus irmãos, de crescer, de sermos transformados, de sermos melhores como seres humanos. Não é uma sina, volto a dizer. Nós podemos nos tornar pessoas melhores, cada dia, cada vez mais. Somos também, então, plurais. Somos espirituais, somos pessoais, mas também somos plurais. E aqui é algo bem interessante, porque Deus, quando nos fez, Ele nos fez para as relações. Deus nos fez para os relacionamentos. Deus não nos fez para o isolamento. Por isso, nós estamos vivendo um momento muito difícil como seres humanos. Essa questão de se isolar. Meus irmãos, a dor de alguém que não pôde se despedir do seu ente querido. Entende? Esses dias eu estava vendo uma reportagem ainda de Brumadinho. Lembra de Brumadinho que aconteceu? Com a barragem lá? Até que, enfim, a Vale, que é a empresa, eles vão indenizar lá, dar um valor, mas ainda, se eu não me engano, tem pessoas que ainda, não sei o número, são 11, eu não sei o número, mas pessoas que ainda não foram encontradas. Assim, de uma maneira fria, a gente diz, mas gente, depois de tanto tempo vai encontrar mais alguém? Mas se fosse o seu filho, se fosse o seu pai, onde? Por que encontraram do outro? Por que encontraram tantos? Por que desistiram? Por que desistiram de encontrar? Entende? A despedida de um ente querido. Importante. Deus nos fez para o relacionamento. O que eu quero dizer com isso? Cuidado, meu irmão. Cuidado, minha irmã. Você pode estar se isolando. Não feche o seu coração para o outro. Não feche o seu coração para as pessoas. Deus nos fez, e aí está a razão do nosso viver. É de nos relacionarmos. De entender que nós não podemos viver no isolamento. Nós não podemos viver com o coração fechado para o outro. Você não pode ter no seu coração algumas pessoas que dizem assim, eu não vou com a cara de fulano. Eu gosto de dizer, cada um vai com a sua. Cada um vai com a sua. Mas você não pode fechar o seu coração para pessoa alguma. Sabe por quê? Porque todos nós fomos criados por Deus. E quando eu me abro para isso, a vida começa a ter sentido. Quando eu compreendo isso, a vida tem outro propósito. Deus transforma, interessante, somos também, terceiro, capacitados a criar e amar. Deus nos dá a capacidade de criar
maravilhosa, a mãe cuidando do filho. Esse processo da vida, a gente constrói, tem pessoas habilidosas construindo. A gente vê essas construções, tem um cara construindo uma casa perto de casa assim, eu falei, quantos dias ele preparou o terreno, está assim, a ponto de pôr laje, uma casa bem grande. E ele falou, 3 semanas e meia. Eu falei, o quê? Falei, que loucura, né? Mas não para. Às vezes até dia de domingo estava. Que é isso? Mas essa capacidade de criar, tem gente que gosta de bordado, tem gente que gosta de pintar quadros, tem gente que gosta de matemática. Gente que gosta de matemática. Onde já se viu gente assim, fissurado? Gente que gosta de bordar, mexer com carro. Gente que gosta de dirigir caminhão. Fala assim, eu gosto de dirigir caminhão. Como é que você vive na estrada a vida toda? Eu tenho prazer, eu gosto de dirigir caminhão. E aí, por causa de pessoas assim, tem comida na mesa de todo mundo, porque tem gente que gosta disso, vive para isso, ama isso. Tem gente que gosta de animais. Vive sonhando um dia que fala assim, não, um dia eu queria ter um pedacinho de terra, cuidar de animais, cuidar de... Tem tantas habilidades, tantas coisas. Deus nos criou com essa criatividade. A questão é, o que você está fazendo com isso? Quem sou eu nesse mundo? Qual o sentido da vida, meus irmãos? Bom, para concluir, caminhando para a conclusão, na vida nós temos que responder 4 questões. E se a gente não quer responder agora, você fala assim, não, o pastor falou uma coisa lá, eu não estou nem aí para isso. Olha, eu nem estava prestando muita atenção na mensagem, mas eu estou lhe dizer uma coisa agora. Se você não responde enquanto está vivo, vai chegar um dia. Porque a Bíblia diz que Deus há de julgar vivos e mortos. Vai chegar um dia que você vai se comparar, vai comparecer diante do Criador, aquele que te formou, que te criou. E você vai precisar responder essas 4 questões. 4 questões que são cruciais a todo ser humano. 4 questões importantes. As grandes questões primeira, onde está Deus? Onde está Deus? Pergunta que você tem que responder para você mesmo. Onde está Deus nessa caminhada da sua vida? Na história que você está vivendo, nas suas escolhas, na sua decisão. Onde está Deus? Deus faz parte da sua história? Deus faz parte das suas escolhas? Deus é aquele que você, como alguém que carrega para lá e para cá, ou alguém que busca? Quem é Deus? Uma marionete? Deus é aquele que vai me dar prosperidade, bênção. Eu busco Deus para ter bênção e prosperidade. Mas nós temos que responder. Onde está Deus? Porque ele não é um negócio, ele não é um objeto, ele é um ser pessoal. Onde está Deus? Essa é uma das grandes questões. Vamos deixar aberto lá em Hebreus, aquele texto que nós lemos no início? Se você puder, Hebreus aí. 1, diz o texto. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Bom, onde está Deus? Wagner, onde está Deus na sua história, na sua vida? Vou ter que responder isso. E a grande resposta que se pode dar, e que o cristianismo dá, Deus está em Jesus. Deus está em Jesus. Havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Então é em Jesus que eu encontro Deus. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Você tem uma religião? Qual é a sua religião? Qual é a sua religião? Deus não veio em religião. A grande questão da vida não é ter uma religião. A grande questão da vida é encontrar Deus. Entende? A grande questão da vida é encontrar Deus. Texto para ler, tarefa de casa, Atos capítulo 10. Cornélio, um homem religioso. Um homem religioso, fazia esmolas. Era um líder da sua casa, um líder exemplar, um homem de oração. Mas faltava algo na vida de Cornélio. Um jovem rico chega até Jesus, Senhor, como é dar a vida eterna? Jesus diz, o que diz a palavra? Eu tenho obedecido a palavra. Não
honra o teu pai, a tua mãe. Eu tenho obedecido. Ele diz, vende o que você tem, seus bens, dá aos pobres e siga-me. Ele saiu triste porque era dono de muitas coisas. A questão é que o propósito da vida estava naquilo. Deus não veio trazer uma religião a mim, a você. Deus veio nos trazer, meus irmãos, veio a um encontro, veio nos reencontrar, nos buscar para Ele. Então, primeira pergunta, onde está Deus? Isso tem a ver com o nosso encontro com o Criador. E Deus está em Jesus. E contra Jesus terá um encontro verdadeiro com o próprio Deus. Quando Cristo se torna o nosso Senhor, Salvador. Quem é Jesus para você? Porque a Bíblia diz aqui que Ele é o resplendor da glória de Deus. Não é uma questão de espelho de reflexo. Nós somos criados à imagem de Deus, mas em Cristo, Ele é o resplendor da glória de Deus. Nele, a Bíblia diz lá a expressão, Ele é a expressão exata do seu ser. Cristo é essa expressão exata do seu ser. Você já encontrou Jesus? Você já teve um encontro pessoal com Jesus? Um encontro de salvação? Um encontro realmente com a pessoa de Jesus? Eu não estou falando de religião. Essa é uma grande pergunta. Segunda pergunta, que tem a ver com os efeitos dessa compreensão de Deus. Que tipo de gente você se tornou? Que tipo de gente você está se tornando? Que tipo de gente eu estou me tornando? O meu coração ele está cheio de mágoa, de violência, de maldade. Eu sou o causador do sofrimento porque eu fui criado à imagem e semelhança de Deus. Então, se eu sou criado à imagem e semelhança de Deus, que tipo de ser humano eu estou me tornando? Porque se eu estou me tornando uma pessoa não semelhante a Cristo, eu não encontrei ainda. Que tipo de ser humano eu estou me tornando? Eu sou um ser humano criado à imagem e semelhança de Deus. Então eu sou alguém que Deus pode dizer assim, ali vai o meu filho, a minha filha, que eu tenho prazer. Como disse para Jesus, esse é o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho prazer. Ali, aquela jovem, aquele rapaz, aquela mulher, aquele homem, aquele senhor, aquela senhora, eu tenho prazer naquele meu filho. Que tipo de ser humano nós estamos nos tornando? Sabe por que eu estou falando isso? Porque nós não somos bichos. Porque na vida, enquanto a gente vai vivendo, a gente pode desenvolver comportamentos que não tem nada a ver com a imagem de Deus. Pessoas descontroladas, pessoas que guardam mágoa no seu coração, pessoas hiper nervosas, pessoas vingativas, pessoas que fazem o mal para o outro, pessoas que durante a vida gasta, se usa do outro, aproveita do outro. Que tipo de ser humano você é? Você é alguém que faz bem às pessoas que estão ao seu lado? As pessoas que estão ao seu lado podem erguer as mãos e dizer, Senhor, muito obrigado por conviver com essa pessoa, muito obrigado. Que tipo de gente você está se tornando? Porque se você é a imagem do Senhor, e como eu sei que eu sou a imagem do Senhor, eu preciso olhar para Jesus. Mas Deus é Espírito, então como que eu tenho meus referenciais? Como eu devo tratar o outro? Jesus Cristo é a imagem, a expressão exata de Deus. Nele a gente vê, nele a gente se espelha. Aquela questão que envolve o amor, onde estão as pessoas que você ama? Onde estão? Se eu sou um ser relacional, se eu fui criado à imagem de Deus, então se fui criado para os relacionamentos, onde estão as pessoas que têm experimentado do amor? E onde são as pessoas que têm me amado? Dois lados. Porque Deus é amor. Em Deus nós encontramos beleza. O sentido da vida, meus irmãos, nós encontramos em Deus. Deus é um ser espiritual, mas Deus é um ser pessoal. Deus é um ser relacional. Deus é um ser criativo e amoroso. Onde Deus passa, o caos se transforma em coisas bonitas. A terra era sem forma e vazia. E trevas pairavam, o caos estava.
E onde Deus vem, o caos virou o cosmo, virou um jardim. Onde Deus passa, o caos vira um jardim. Por onde você passa, o que vira? Por onde nós passamos, o caos, a vida de alguém estava um caos, a família está um caos, o coração está um caos. Como que está a sua vida? A sua vida é um caos? Então precisa da graça de Deus passar aí. Porque onde Deus passa, o caos vira cosmo. E você sabe que a palavra cosmo, que deu origem a cosmético, e o que é o cosmético? Para que se utiliza o cosmético? Para embelezar. Não é o cosmético para deixar bonito, para embelezar. Olha que interessante. O mundo que a gente vive é um caos. E qual é a nossa função no mundo? É tornar o mundo cosmo, belo, bonito, melhor. O encontro com Deus traz sentido à minha vida. De maneira que não apenas eu vivo longe do caos agora, não no caos, não no inferno, minha vida é um inferno, minha família é um inferno. Eu saio desse ambiente de caos, de relacionamentos doentios, de relacionamentos problemáticos, de vida doente, de vida pesada, e agora eu estou no jardim. Eu caminho como quem caminha no jardim, por quê? Porque agora eu caminho com Deus. E ao caminhar com Deus, nós vamos transformando o caos em cosmo, em jardim. Isso tem a ver com a nossa contribuição no mundo. É a última questão que nós vamos precisar responder. Se bem uma tem a ver com o amor, mas tem a ver com a nossa missão no mundo. Qual é o sentido da vida? Por que você foi construído? O lápis ele aprendeu porque ele foi construído. O lápis nasceu para escrever, assim como a bola para rolar, a faca para cortar. O remédio existe para curar. E você? Foi criado à imagem e semelhança de Deus. Qual é o sentido da sua vida? Para que é que você existe? Nós encontramos sentido na vida em Cristo. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é o resplendor da glória. Jesus Cristo agora, ele veio nos resgatar. E é interessante que quando a gente pensa sobre essa nossa função no mundo de transformar caos em cosmo, em mundo, em jardim, nós pensamos assim, puxa vida, de novo vem essa questão de missão, de trabalho. Olha que interessante, se você ler o Gênesis, você vai perceber que já existia trabalho antes do capítulo 3. No capítulo 1, Deus cria o jardim e entregou ao homem para o homem cuidar, dominar os animais e tudo. E até então estava tudo normal. Não existia pecado, não existia canseiro. Sabe que o cansaço veio? Não veio por causa do trabalho, o trabalho já existia. O cansaço veio como consequência do pecado. E a Bíblia diz, do suor comerás. Ou seja, qual que foi a condenação? Trabalho ou suor? Qual que é o castigo? Trabalhar ou suor? Então a gente está descobrindo algo aqui, que trabalhar é uma bênção de Deus. O castigo é que agora você tem que suar para ganhar o pão. O trabalho sim. E aí, aquela ideia, muitas vezes, de algumas pessoas, eu não vejo a hora de aposentar, eu não vejo a hora de ficar numa rede para não fazer nada, que trabalhar que nada. Olha, isso, quero dizer para você, não tem nada a ver com Deus Criador, a imagem e semelhança. O mundo é uma fadiga, uma canseira só, uma vida sem prazer. Por quê? Porque não está em sintonia com o Criador. A gente não tem prazer naquilo que a gente faz. Por quê? Porque nós não estamos em sintonia com o Criador. É Ele que dá sentido à vida. É andando com Deus. Enquanto você vai andando com Deus, o caos vai se transformando em jardim. A nossa parcela no mundo, você não está no mundo. Só existe um você. Só existe um Wagner. E pode ter milhares com o mesmo nome. Mas eles podem ter alguns até com a voz semelhante, o rosto parecido. Eu vi aqui na cidade tem um monte de Wagner José da Silva. E é perigoso, né? Porque de vez em quando você recebe uma ligação, você comprou aqui? Não, não fui eu que comprei aí. Só tem você no mundo. Só você. Você é único. Deus te fez a sua imagem e semelhança. A imagem de Deus fez você. Para que agora nós tivéssemos a estatura de Cristo, encontrássemos em Jesus as nossas referências e pudéssemos viver nesse mundo que a gente está vivendo como alguém com uma missão, transformando o caos em cosmo, transformando o caos em jardim. Meus irmãos, longe de Deus,
a gente vai correr atrás de um bocado de coisa. E a Bíblia diz, o que adianta o homem ganhar a sua alma? Ou melhor, ganhar o mundo e perder a sua alma? O que adianta correr atrás? O que adianta investir a vida em coisas que você sabe que daqui a pouco não tem sentido, não vai trazer estabilidade, não vai trazer segurança e paz ao coração? O que adianta gastar os dias em projetos falidos? Deus nos convida a encontrar nele propósito para o nosso existir. Longe de Deus, longe do Criador, longe daquele que você foi criado à imagem e semelhança dele, você vai viver no caos. E se a vida é um caos, é porque você está longe da fonte de vida. Se a vida está sendo um caos, é porque você tem a religião, você tem informações a respeito de Deus, mas Deus não lhe é um Deus pessoal, que você conversa, que você tem intimidade, que te cura, que te liberta, que te levanta, que te anima. E Ele quer ser isso. Ele quer ser Pai. Jesus quer ser o seu Salvador. E Deus quer lhe chamar de filho, de filha, que Ele tenha prazer. Olha minha filha, olha o meu filho. Esse é o meu filho amado. Essa é a minha filha amada em quem tenho prazer. Sabe por quê? Porque nós encontramos nele sentido para a vida. É Ele que nos criou. É Ele que faz as coisas funcionarem. É Ele que faz a vida ser plena, gostosa de viver. É nele que você encontra alegria verdadeira. É nele que você encontra sentido. Não há outro. Não há outro. Ninguém pode, como alguém disse, quem segue o budismo jamais vai conseguir andar com Buda. Está lá. Quem segue o espiritismo jamais vai poder andar com Allan Kardec. Morreu. Está lá. E assim por diante. Até os que afirmam crer na Bíblia precisam carregar para lá e para cá o Cristo crucificado e morto. E a Bíblia diz que Jesus ressuscitou e vivo está. A vida de Jesus em nós, meus irmãos, faz toda a diferença. A gente pode ficar ouvindo o sermão, a gente pode estar ouvindo a palavra, a gente pode ler a palavra, carregar a palavra e ainda assim não se relacionar com Deus. Viver longe de Deus. Mas se você abre o seu coração e fala, Senhor, eu sou esse caos, vem dar forma. Vem transformar a minha vida, começar em mim, mas me faz também um agente nesse mundo, um servo nesse mundo, um filho nesse mundo, onde eu possa também levar sentido. Nasci para isso. Não deixo o lápis na caixinha. Não deixo o lápis. Não seja como um lápis que ficou na caixinha a vida toda. Nunca escreveu. Sabia de tudo, podia fazer todos os desenhos, mas nunca quis se colocar na mão de alguém. Na mão do Criador, para ser um instrumento útil. Meus irmãos, informações a respeito de Deus, nós temos muitas. Nós precisamos andar com Ele. Precisamos nos aproximar de Deus. Ter uma entrega verdadeira ao Senhor. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Queria convidá-los à oração. Talvez você esteja falando, Senhor, a minha vida precisa ser transformada. Talvez o meu lar, Senhor. Eu ouço a respeito do caos e eu penso que a minha vida, a minha família, a minha casa, o meu coração, eu quero encontrar no Senhor. Não quero que o Senhor seja aquele Deus de longe, mas um Deus de perto. Tenho feito escolhas na minha vida, Senhor, mas eu quero andar contigo. Deus nos abençoe. Vamos orar? Fale com Deus, feche seus olhos. Senhor, nosso Deus, obrigado por esse tempo. Obrigado por tua palavra. Obrigado porque em Cristo Jesus nós encontramos a expressão exata do Pai. Que Jesus Cristo veio resgatar em nós a nossa humanidade. Podemos sim, Senhor, fazer escolhas novas. Podemos sim escolher o caminho. Podemos sim construir vidas e abençoar pessoas, amar pessoas, porque fomos criados à tua imagem e semelhança. Um Deus que ama, um Deus que abraça, um Deus que perdoa, um Deus que ajuda, um Deus que constrói, um Deus que restaura. Senhor, nós queremos experimentar isso, mas queremos viver isso também. Queremos, enquanto no mundo estamos, sermos agentes, servos do Senhor, que vem trazendo forma, ó Deus, luz às trevas. Em nome de Jesus, visita-nos, dá-nos, ó Deus, a alegria de caminhar contigo. Que, de fato, o anseio do nosso coração, o desespero da nossa alma, seja, Senhor, andar, viver diante do nosso Senhor e Salvador.
diante do Deus que nos criou, que nos formou. Senhor, em nome de Jesus, não nos deixe, ó Deus, buscar no mundo de prazeres transitórios, banais e passageiros, a satisfação da nossa vida. Nos ajude a crer, Senhor, que podemos ter uma vida bonita, alegre, feliz, leve, andando com o nosso Criador, andando com Jesus, o nosso Salvador. Senhor, em nome de Jesus, livra-nos do peso da vida, daquilo que nós muitas vezes, Deus, procuramos e trazemos para nós mesmos, a vida que pesa, Senhor. Nós queremos queremos nos relacionar com o Senhor, porque o Senhor é um Deus vivo, Tu és um Deus pessoal, aprendemos hoje. Tu és um Deus que se relaciona, e nós não somos bichos, nós somos humanos. Podemos sim nos relacionarmos, podemos receber amor e dar o amor, porque fomos criados à Tua imagem e semelhança. Transforma, Senhor, o nosso viver, transforma a nossa vida. Enquanto estamos nesse mundo, não queremos apenas, ó Deus, viver um dia após o outro. Queremos que a nossa vida, Senhor, encontre propósito no Senhor. Queremos que sim, Pai, que a nossa vida tenha uma contribuição nesse mundo que nós vivemos. Não queremos apenas passar pelo mundo, encontrar pessoas, passar pela vida das pessoas. Nós queremos causar um bom efeito, bons impactos na vida das pessoas. Faz a nossa vida útil, restaura-nos, levanta-nos, fortalece-nos e usa-nos, ó Deus, para o louvor da Tua glória, para que o mundo, ó Deus, seja melhor, para que os caos, os lugares de trevas sejam invadidos por luz. Transforma nós e usa-nos para isso, em nome de Jesus. Amém e amém. Queria perguntar, nós temos uma canção? Vamos terminar cantando, gente? Vamos ficar em pé?